Olá galera, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas olha, hoje o canal Cidade Viva trouxe você para fazer um passeio especial. Hoje nós estamos aqui numa das orlas mais concorridas do Brasil. Nós estamos aqui na orla da famosa cidade de Santos. E olha, vou pedir o nosso cinegrafista para abrir a imagem aqui para o lado direito. É dia de semana ainda, mas olha que maravilha. Marzão, ali vários navios chegando aqui no Porto de Santos. É um dia de semana e o pessoal está curtindo, está praticando a sua atividade física, sua caminhada. Pode virar a câmera, cinegrafista, mostra para lá. O pessoal fazendo a sua caminhada. E é isso aí, ó, são quilômetros e quilômetros de caminhada, de atividade física e o pessoal curtindo, e o pessoal se ativizando, colocando aí a sua atividade física em dia. São muitas coisas para mostrar aqui nessa orla maravilhosa da cidade de Santos. E eu vou trazer você, no nosso vídeo de hoje, aqui no canal Cidade Viva, mostrar um pouquinho só de tudo isso aqui da cidade de Santos, uma das mais famosas cidades do Brasil, no litoral mais concorrido do país, que é o litoral paulista, ok? Vem com a gente aqui no nosso canal Cidade Viva, no programa de hoje. Galera, e a mística dos prédios tortos aqui na orla de Santos, ela se confirma. Eu achei que era apenas uma mística, né? Mas eu posso ver e provo para vocês que não. Realmente, a maioria dos edifícios aqui da orla, da avenida aqui principal da Praia de Santos, olha, ali dá para vocês verem tranquilamente. Olha ali. Esse prédio do meio aí, ó. Aqui, ó. Completamente torto. Ele e um outro tanto de edifício também. E o pessoal vive de boa, curtindo a vida. Afinal de contas, né? Olha isso.
gente boa. Estamos aqui hoje em Santos, São Paulo, litoral, uma das cidades mais famosas do Brasil. E bem aqui, ó, na orla de Santos, nessa pista de caminhada que fica em frente ao marzão bonito, maravilhoso, azul, que fica ali ao fundo, né? E tendo ao fundo os famosos prédios tortos da orla de Santos, uma série deles aqui. Mas o mais interessante aqui que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, a gente conhece ao longo do tempo algumas capitais, alguns lugares, né, algumas cidades bacanas do Brasil, e eu pessoalmente não conhecia ainda a cidade aqui de Santos. Eu me surpreendi com a calma, com a paz e a tranquilidade que tem nesse lugar aqui. Então fica a dica para quem quiser anotar aí, quando você for vir a Santos, você aproveitar esses lugares maravilhosos que tem aqui nessa famosa cidade brasileira, que oferece tudo isso aqui, ó, de graça para os turistas poderem caminhar, poderem desfrutar um pouquinho desse marzão, desse nosso marzão maravilhoso que o Papai do Céu nos deu de presente, não é isso? A gente segue aí o nosso programa com as imagens hoje direto aqui de Santos, no litoral paulista, no nosso Cidade Viva, ok? Bora!
Pois é, meu povo, aqui no nosso programa de hoje, nada melhor do que mostrar as melhores imagens para você desse destino turístico fantástico que nós temos no Brasil, né? Começamos lá na orla da praia e aqui nós viemos aqui para o mirante, esse restaurante que é o Terraço, aqui perto de Porchat, e estamos mostrando para você nesse momento ali São Vicente ao fundo, acompanhado de Santos. Então, quando você vier a esse destino, é impossível não se admirar com essas imagens dessa orla fantástica. Bora! Muito bem, estamos aqui agora na Praça Mauá, em Santos, visitando um dos pontos da Santos Antiga. Ao fundo aqui nós temos o prédio da antiga prefeitura, antiga e atual prefeitura de Santos, num lugar único aqui no Sudeste brasileiro, demonstrando a durabilidade, né, a imponência de uma construção antiga que prevalece desde o começo do século XX até hoje. Olha ali, ó, que maravilha! E por aqui passam todos que vivem aqui no centro antigo de Santos. Se o meu cinegrafista der uma virada na câmera, um 360, vocês vão perceber aí a quantidade de prédios antigos, né? E num tempo também, vem cá, chega aqui, em que a arte era coisa bem feita no nosso país. Não que hoje não tenha expressão artística também, mas nesse tempo antigo, as linhas de expressão artística eram muito mais ressaltadas assim. E nós temos aqui, ó, uma coisa interessante. Ó, quer conhecer mais sobre esse monumento? É só focar no código ali, QR Code, e a pessoa tem acesso a todo o histórico dessa obra de arte. É uma coisa moderna, num centro antigo, numa cidade histórica, com mais de 400 anos de história, como a cidade de Santos.
Nós estamos descendo aqui a escadaria do Palácio José Bonifácio, que é herói patriarca da nossa independência. Aliás, ele que é de Santos, né? Está homenageado aqui nas linhas arquitetônicas desse prédio antigo e bonito, né? Aqui na Praça Mauá, muito bacana. Estive ali dentro visitando e realmente é um ponto convidativo para quem vier a Santos poder conhecer, né? E um prédio que vai durar por muitos e muitos anos ainda. Vale a dica. Galera, depois de muito andar, chegamos aqui no centro antigo de Santos, bem na hora que o trem vai passar, né? Diante de um ponto histórico da cidade, que é o Museu do Café, conhecido como Bolsa Oficial do Café, onde no século XIX os fazendeiros aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, enfim, do estado todo, vinham para cá comercializar as suas sacas de café, comercializar isso, o ouro negro, como era chamado o café naquela época. Nós estamos diante desse santuário que representou a riqueza do Brasil daquela época, né? É a Bolsa do Café, o Museu do Café de Santos. Chegamos aqui no finalzinho de tarde, vamos conhecer um pouquinho através das imagens aqui no nosso canal Cidade Viva. Vamos lá! Informações nesse local aqui, existiu um dia a casa onde nasceu o José Bonifácio, que, para quem não sabe, foi um dos heróis da independência do Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele esteve ao lado de Dom Pedro I e também Dom Pedro II nos momentos históricos do nosso país, ou pelo menos do início do nosso país. E foi aqui que parte dessa história aconteceu, bem aqui no centro histórico antigo de Santos. E logo ali, ó, é o Museu do Café na esquina. Okay?
Bacana, estamos aqui então com o nosso Cidade Viva, caminhando aqui pelo centro antigo de Santos, na rua 15 de novembro. Prédios históricos centenários de um estado de São Paulo que a gente pouco vê, ou que tem que vasculhar, tem que andar, pesquisar muito para poder ter acesso. Bem aqui diante da casa onde viveu o José Bonifácio. E lá também ao fundo o Museu do Café, né? Onde muito negócio e grande vulto foi feito no tempo do Brasil Império ainda, como eu expliquei para vocês ao longo desse vídeo. Muitos barzinhos pitorescos aqui, né, para receber os turistas. Uma cidade muito interessante, Santos, viu, gente? Vale a pena. Muito bem, passeando aqui por Santos, litoral paulista. Nosso programa hoje está aqui no Centro Antigo. Eu trouxe vocês para mostrar aqui, ó, Quinta Ordem Terceira de São Francisco. E penitência. Fundado em 20 de outubro de 1641. Diante dessa linda construção. Vamos lá conhecer? Bora! Muito bem, galera, agora vou trazer vocês aqui no Museu do Rei, ou como dizem os franceses, Le Roi de Futebol, né? Bem aqui no centro antigo da cidade de Santos, na antiga Secretaria de Turismo, que eu vou visitar daqui a pouco. Bem aqui, ó, diante desses lustres antigos, nós temos aqui o Museu do Rei Pelé. E toda hora chega o bondinho para carregar os turistas, ó, para dar uma volta teleférico antigo, né? Olha que legal. Turistas dos quatro cantos do mundo estão aqui, mas o assunto agora é isso aqui, ó, futebol. Pelé. Pelé e Santos, uma ligação eterna e profunda, né? Vamos lá dentro conhecer? Vamos lá.
Aqui na parte de dentro tem essa galeria com capas de revista, né? De vários momentos incríveis que o rei do futebol viveu na sua vida ao longo desses 60 anos dedicados à bola, né? Ele que nos deixou não tem muito tempo, mas teve uma vida intensa e representou dignamente o futebol brasileiro como ninguém. Todo mundo tem uma memória afetiva do Rei Pelé, né? A garotada, então, que eu diga. Olha que incrível. Aqui, em Santos. Pelé foi mágico na sua arte, né? De jogar bola, respeitado no mundo inteiro. E a IA hoje está podendo possibilitar a gente ver abraçado Pelé com vários ícones aí da cultura pop. Salvador, aquele ali não é Salvador Dali, justamente. Mulher Maravilha. E o seu arquirrival, porém amigo, eles não eram inimigos, Dom Diego. Essa foto eu acho que é verdadeira. Mas mais do que abraçar Maradona, foi abraçar Jules Rimet, a taça do Tri que Pelé levantou lá no México em 70. Hoje Pelé segue a sua trajetória no outro plano, talvez nesse aqui, ó, mas eterno para sempre. Filmando. Então, pra mim, você não perde, sim, E aqui no interior da exposição do Museu do Rei Pelé, nós temos uma exposição dedicada a outro ícone do futebol, que é o Pepe, que jogou muito tempo junto com o Pelé, outro jogador brasileiro que marcou a história, né, na história do futebol santista e também no futebol brasileiro. Então nós temos aqui algumas representações da sua participação em alguns clubes paulistas e na nossa amada Amarelinha. Então tá aí a exposição do Pepe aqui no Museu Pelé. E ali uma foto dele já idoso. Uma lembrança da sua passagem pelo clube de Nova York, o New York Cosmos, com o presidente americano Jimmy Carter. Ali uma placa dos 1000 gols e uma frase sobre esses 1000 gols. Aqui mostrando para você um pouquinho da história do rei do futebol, né? Futebol e Pelé, duas palavras quase que sinônimas. O rei, o melhor jogador de todos os tempos.
lado da lojinha do Museu do Pelé, em Santos. Museu do Pelé Store. Você pode comprar camisetas da seleção, Santos. E tem também a cafeteria do Rei, onde você toma o seu café no Museu do Pelé. Tudo isso misturado com essa arquitetura aqui, junta o antigo lá fora e a construção moderna aqui no Museu do Pelé. Bom, e bem aqui do lado do Museu do Rei Pelé, Rei do Futebol, nós temos essa simpática estação, prédio antigo, construção do início do século XX, provavelmente no finalzinho do século XIX, talvez início do século XX, aqui no Porto de Santos. Lá no fundo vocês podem ver lá tudo do Porto. E aqui, ó, olha aqui, são dois bondinhos, um é vazado e esse é fechado. E a curiosidade é que ele é italiano, foi doado pela cidade de Turim, na Itália, tal qual existe lá na cidade italiana. E os ingressos são comprados lá dentro do Museu do Rei Pelé. O preço é R$7, pagamento de dinheiro Pix. Você pode comprar e embarcar nesse simpático trem elétrico, o bondinho fechado elétrico aqui na cidade de Santos. Lá o Ecoporto de Santos, a estrutura portuária, maior porto do Brasil. Tudo ali é porto. Foi um cenário interessante, vale a pena visitar. Vou fazer o cafezinho no fim do passeio. Gente, nós vamos no pão de café. Este bonde, gente, é italiano. Vocês sabiam? Nós ganhamos esse bonde de presente da prefeitura da cidade de Turim, na Itália. Vocês viram de onde nós saímos? Dá uma olhadinha para a direita e para trás. Olha lá a estação ferroviária, que bonita. Ela começou a funcionar em 1867. Foi construída por ingleses, e o estilo arquitetônico dominante é vitoriano. E vamos embora. A cidade de Santos foi fundada em 1546 contra as Cubas. Naquela época tínhamos 100 habitantes. Éramos isso, 100. Hoje somos. À minha esquerda, gente, olha os armazéns antigos que vão ser recuperados. São 4 armazéns que sobreviveram, 2 já foram recuperados, são no Parque Valongo, e esses 2 que estão aqui também vão ser recuperados. Segunda metade do século XIX. E esse palácio bonito, gente, aí na frente à direita, é o Museu do Café. Você sabe quando esse palácio inaugurou? Dia 7 de setembro de 1922, como Bolsa Oficial do Café. Na década de 90, estava inativa a Bolsa do Café, houve obras internas, e em 1998 inaugurou o Museu do Café. Gente, aí é um lugar onde você toma café exportação, o melhor café do Brasil. Veja do lado de fora o show de arquitetura por dentro também. Imigrantes faziam o serviço hoje feito pela Polícia Federal, carimbava os passaportes todos lá dentro. Agora nós vamos à Praça Caranja do Branco, um monumento ao centro da praça. Esse monumento homenageia os fundadores do Porto de Santos.
Lá no alto do monumento, o que se chamava Cândido Café, enfrentado Eduardo Lima. Eles fundaram o Porto de Santos em 1892. 200 anos de independência colocaram aquela estátua ali. Vocês estão reparando? Pela Companhia de Obras de Santos, de presente para o município, pelo recorde do café que nós exportamos durante a Primeira Guerra Mundial. Paulistano Plínio Botelho do Amaral, que se inspirou no Palácio de Versalhes, que está na França, de novembro, também conhecido como Boulevard do Café. Foi aqui, gente, onde os exportadores de café finalmente decidiram se estabelecer depois da fundação do Porto Moderno, quando acabaram as epidemias. Frontaria azulejada e os seus 7.000 azulejos na fachada. Era um armazém no térreo e lá no andar superior era a casa do proprietário, comerciante português, que mandou vir os azulejos de Portugal no século XIX. A casinha não, o casarão, né? É de 1865. Aqui o trenzinho aberto, ó. Acabamos de descer, trem fechado, foi servido um café natural, bastante característico, né, da cidade de Santos. E aqui o trenzinho vai sair agora, de 20 em 20 minutos tem um trenzinho passeio no centro histórico da cidade de Santos. Olha que legal. Na verdade, saindo ali da estação, do Museu do Rei Pelé, nós temos aí uma variedade de ruas onde mantém-se os casarões antigos, pelo menos as fachadas se mantêm, pelo menos para as pessoas lembrarem, né? Muitas já com as fachadas um pouco desconfiguradas, mas boa parte delas ainda se mantém inteiras, em pé, como é o caso desse casarão importante aqui, ó, que é de 1865, esse todo azulejado, e se transformou num centro cultural, né? Bastante interessante isso daqui, viu? Fica a dica aí pra vocês. Isso aí, meu povo, então é isso aí, ó, finalzinho de tarde aqui na orla de Santos, São Paulo, mostrando um pouquinho para você no programa de hoje, no nosso canal Cidade Viva, um pouquinho de como é a aventura aqui no litoral paulista, ó, que maravilha. E olha que tá cheio aqui, hein? Olha o marzão de fundo. É, marzão de fundo e sem moldura, hein? Vamos embora, vamos seguir.